dons ministeriais. Estamos estudando, estamos crescendo. Essa é a vontade do Pai, que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na analogia da mão, o dedo polegar é o apóstolo, porque é o único dedo que consegue tocar, se relacionar com os demais. O profeta é o indicador, é dedo na cara, é aquele que denuncia. O evangelista é o que está em evidência, é o dedo médio, é aquele que se apresenta, que aparece. O pastor é o dedo anelar, aquele que tem aliança, aquele que tem compromisso. E o mestre é o dedo mindinho. Por quê? Porque o dedo mindinho, obviamente, é dentro de uma analogia, ele entra em lugares que os outros dedos não entram. O dom ministerial do mestre é aquele que vai entrar em lugares que o profeta não entraria, que o pastor não entraria, que o apóstolo não entraria, que o evangelista teria dificuldade de entrar, mas o mestre conseguiu entrar. Como assim? Em qual sentido? Acesso. Muitas vezes eu sou convidado como palestrante para falar com públicos de grandes empresas, de grandes conglomerados. Eu vou como palestrante, eu vou como mestre. Eles não convidaram um pastor, eles não convidaram um evangelista, muito menos um profeta. Mas como mestre, nas minhas palestras eu consigo entrar e também levar o evangelho. E também levar a mensagem da cruz. A mensagem que liberta, que abençoa. O texto motivador para os mestres é Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O mestre está aqui, na galeria de importância. O mestre é mais importante que o pastor? Obviamente que não. O mestre é mais importante do que o profeta? Claro que não. O mestre é mais importante do que o apóstolo? Também não. Todos têm a sua importância. Todos têm a sua influência. Todos têm a sua posição. Esse dom capacita os cristãos a comunicarem verdades bíblicas de forma inspiradora e acadêmica aos seus ouvintes. Quando falamos em academia, falamos em pensamento organizado, filosofia, ensino científico, não apenas o conceito que temos no grego do doxa, que é o empirismo, que é aprender fazendo, como você talvez aprendeu fazer um bolo observando a sua mãe, observando a sua avó. Isso é o empirismo, isso é o doxa. Mas o ensino científico, acadêmico, ele vem de episteme. O ensino aonde nós vamos entender processos. Por que alguém entraria numa faculdade de gastronomia para aprender a fazer bolo, se pode aprender com a vovó, com a mamãe? Porque ali ele vai receber, na academia, um conhecimento científico de episteme.
Ele vai conhecer qual é a melhor farinha. Ele vai conhecer qual o processo do açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar refinado, do adoçante, quais os processos de fermentação. Ele vai entender passo a passo como se faz um bolo. O mestre é esse, que vai trazer para a igreja um conhecimento acadêmico enriquecedor. E a igreja precisa de mestres. Nós temos vários textos e referências bíblicas que falam da importância do mestre. Romanos 2:20, Hebreus 5:12, João 1:38, 2 Timóteo 2:2. Esses textos é para você pausar o vídeo e conferir na sua Bíblia cada um deles, aonde falamos desse mestre. A palavra grega usada em Efésios 4:11 é instrutor. O mestre é alguém bastante dedicado ao estudo da palavra. Apolo, por exemplo, era um homem culto, que tinha um conhecimento vasto das Escrituras. Eu tenho uma especulação de que o livro de Hebreus pode ter sido escrito por Apolo. A tradição vai dizer que é Paulo. Nós, teólogos, dizemos que é um autor desconhecido, mas eu creio que a carta aos Hebreus pode ter sido escrita por Apolo, que era um grande mestre. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava acerca de Jesus. Está lá em Atos do 18, do 24 ao 25. Apolo era um mestre zeloso pelas Escrituras. O ministério do mestre consegue trazer estabilidade e maturidade à igreja. Uma igreja imatura é uma igreja que carece de mestres. Uma igreja instável é uma igreja que carece de mestres. Porque no dom ministerial do mestre há estabilidade, há maturidade. O exercício do dom, estudos bíblicos, células, palestras, treinamentos, seminários, EBDs, tudo isso é feito pelos mestres. Nós precisamos de mestres na igreja, até mesmo para as publicações, para as revistas de EBD, as lições, para os estudos. A igreja carece de um conhecimento avançado, de um conhecimento científico, de um conhecimento que vem da capacitação do Espírito Santo ao mestre. Agora, existem alguns perigos no exercício desse dom. Vaidade por se sentir superior aos outros devido ao seu grande conhecimento. Quando nós falamos aqui em vaidade, nós falamos em um espírito de superioridade. O mestre se achando melhor do que os outros na sua vaidade, porque ele estuda mais, porque ele conhece mais, porque ele se debruça mais às escrituras, aos comentários, às literaturas, ele teve mais acesso, ele teve até mais tempo. Essa vaidade de se sentir melhor por um vasto conhecimento pode comprometer o dom ministerial dos mestres. Nós não somos melhores do que ninguém. Você que é mestre, você só tem uma função diferente, uma responsabilidade talvez até maior. Mas melhores, nós não somos melhores em nada. Precisamos ainda prosseguir
e conhecer ainda mais as verdades. Eu aprendi de um pregador americano que veio ao Brasil, T.L. Osborne, uma das maiores lições da minha vida. T.L. Osborne disse para nós, numa conferência de pastores lá em São Paulo, quanto mais um homem estiver perto de Deus, mais humilde ele será. Essa foi uma das lições que eu trouxe para a minha vida. E é um dos perigos que o mestre deve evitar. Evite se achar melhor do que as outras pessoas. Você não é melhor do que ninguém. Continuamos nas próximas aulas.